Boa noite, boa noite. Eu sou Nicodemos Boa Sena. noite. Estou aqui para apresentar o programa Artes Brasilis. Hoje é dia 15 de setembro de 2022. Estou falando aqui de Taubaté, estado de São Paulo, Brasil. Agradeço aos canais parceiros Cotter TV, lá de Curitiba, e a Rádio Navarro, de São Gotardo, Minas Gerais. Hoje nós estaremos aqui conversando sobre a relação entre a arte e a luta sindical. Na história da arte, nós temos alguns exemplos muito felizes do relacionamento entre a imaginação, a criatividade, as artes, com as lutas sociais dos trabalhadores, os movimentos por emancipação política, não é? Nós temos, por exemplo, a famosa Marselhesa, Nós temos vários hinos, que, digamos assim, expressaram a luta dos povos. E nós temos também poetas que fizeram música, fizeram poesia, e colocaram a arte a serviço da emancipação dos oprimidos, dos trabalhadores. Então, hoje nós vamos focalizar esse tema, mas vamos também abrir para outras coisas, outros temas correlatos, porque arte e política estão muito próximas, É difícil você imaginar uma arte que não, de alguma maneira, não interfira ou não tenha alguma, eu não digo que intenção, mas até sem a intenção, o artista, quando ele traz para a sua arte a sua experiência de vida, e é impossível fazer arte sem trazer vida, porque senão vira o que arte? A arte sem vida é uma pintura morta, digamos assim. Então, arte e luta social. Nós temos aqui dois convidados muito especiais, que é a escritora, poeta, jornalista e editora do jornal literário Linguagem Viva, a Rosani Abou Adal, membro da Academia de Letras de Campos do Jordão e vice-presidente do Sindicato dos Escritores no estado de São Paulo. Autora dos livros de poemas Mensagens do Momento, De Corpo e Verde, Catedral do Silêncio. Esse Catedral do Silêncio conquistou o prêmio Ribeiro Couto da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro. E também o livro Manchetes em Versos. A Rosani, ela tem poemas traduzidos para várias línguas, por exemplo, espanhol, francês, grego, húngaro, inglês e italiano. Ela foi agraciada com o prêmio Mulheres do Mercado, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. E foi também uma das poetas homenageadas no 33º Psyll Cinema de Montes Claros, Minas Gerais. E também é uma poeta representante do estado de São Paulo no 13º Festival de Poesia de Dois Córregos, Esse festival de poesia é muito tradicional e conhecido no Brasil. Tem gente do Brasil inteiro, Realmente é um acontecimento notável, esse festival de Dois Córregos, uma pequena cidade, no interior, no oeste de São Paulo, mas grande, por promover esse evento tão importante, E esse programa é apresentado por mim, que sou Nicodemos Sena, escritor, jornalista, sou da Amazônia, mas sou brasileiro e sou do mundo, nós temos um outro convidado que está na luta para entrar na sala. Nós temos ainda muitos problemas técnicos, a resolver no país. A nossa internet não é lá grande coisas,
temos problemas ainda com os celulares e tal, né? E o nosso convidado é o Carlos Malungo. Carlos Malungo é compositor, cantor, poeta, autor do livro de poemas Meu Pensar, pela editora Desconcertos. Ele gravou os CDs O Profeta, Canto Livre, Terra Mãe, Seres e Mistérios. Lançou recentemente o CD Faladores de Belezas, que reúne 14 músicas, sendo que 7 são de sua autoria e as demais em parceria com a produção geral do maestro Vidal França, né? Maestro Vidal França, Maestro Vidal França é muito conhecido, né? É uma pessoa que realmente deixou uma marca. Então, o nosso Carlos Malungo, que espero que consiga entrar aqui na sala, né? É muito importante a participação dele pelo seguinte: ele e a Rosania Boadal, né? Eles fizeram uma parceria muito importante. A Rosani escreveu a letra de um hino sindical e o Malungo musicou, né? E esse hino, inclusive eu tenho aqui, né, o áudio dele, mais para frente eu vou colocar o áudio para vocês ouvirem, né? E eu trouxe os dois aqui para a gente bater um papo sobre como é, né? Como que é o artista se colocar a serviço da luta dos trabalhadores, né? O sindicato é um instrumento de luta por melhores salários, melhores condições de trabalho, né? É um instrumento importante, né, que os trabalhadores conquistaram com muita luta, muito sangue derramado, né, na história das lutas sindicais do mundo, né? Então, a Rosani está aqui, ela é letrista, ela que é poeta, né? Por sinal, uma grande poeta, né? Não estou trazendo aqui a Rosani só por causa do hino sindical que ela escreveu e o Malungo musicou. Estou trazendo porque ela é uma poeta muito importante no cenário paulista e brasileiro, né? A poesia dela é marcante, é uma poesia que traz as marcas, né, e as reminiscências das suas origens, né, a origem da sua família. A Rosani, seus ancestrais, né, vieram da Síria, desse país muito importante, né, muito importante, que tem uma cultura muito importante para o mundo, né, a Síria, né? Ela nunca perdeu essas origens. Ela contribui para a cultura brasileira e para a poesia brasileira, trazendo, né, essa contribuição dessa colônia, desse povo, dessa cultura, que deixou tantas marcas, influencia também a cultura brasileira. Não é? Então, Rosani, é uma alegria tê-la aqui conosco, né? E eu gostaria que você, primeiramente, né, desse o seu, Alegria toda minha. desse o seu boa noite aos nossos assistentes, tá? Boa noite, Rosani, boa noite. Depois nós Boa seguimos com... boa noite, ouvintes. É um imenso prazer estar aqui com vocês e falar de poesia, falar de luta sindical e, né, em prol dos trabalhadores, do povo brasileiro, né? Não é só dos trabalhadores, do povo, das pessoas que estão aposentadas já e que seu salário está em marcha ré também, como eu falo no poema, né? Todos nós. Então, é um imenso prazer estar aqui. Rosani, eu vou colocar aqui o hino, um trecho do hino que eu tenho aqui, para a gente ouvir. Depois eu gostaria que você comentasse, né, a letra que você compôs, tá? E contasse como que surgiu, né, a letra desse hino. Se a letra surgiu já com a música na sua cabeça, ou você fez o poema e depois o Carlos Malungo, ouvindo, lendo o poema, se inspirou para fazer a música, tá? Vamos ouvir. Sem abono, sem dissídio, sem aumento
Estamos em greve, estamos em greve, estamos em greve. Salário em marcha lenta, pulso minguante, conta história. Estamos em greve, estamos em greve, estamos em greve. Conta bancária em ré menor, divide bemóis na escala de dó. Estamos em greve, estamos em greve, estamos em greve. Sindicato em ação para o bem da população. Estamos em greve, estamos em greve, estamos em greve, estamos em greve. Sem produção, sem faturar, sem prolabore, cofre insalubre, chefe sem saída, deu um aumento abaixo da inflação. Para variar, o salário em marcha ré. Estamos em greve, estamos em greve, estamos em greve. O sindicato em ação para o bem da população. Estamos em greve, estamos em greve, estamos em greve. O sindicato em ação para o bem da população. Estamos em greve, estamos em greve, estamos em greve. Então, é isso aí. Ouviram? Deu para ouvir bem? Estamos em greve, né? O sindicato em ação. Rosani, me para o bem da população. Conta para nós como é que foi para você ter a ideia, né, e a atitude de escrever este poema, né? E como que ele foi, por fim, musicado pelo Carlos Malungo. Eu escrevi o poema Hino Sindical já faz um tempo. Eu trabalhava na União Brasileira de Escritores, na Secretaria Administrativa, e estava com o salário defasado, e estava reivindicando o meu aumento de salário, e falava com o Caio Porfírio Carneiro, que você o conhece, era secretário administrativo, e ele era assim, não soltava, não tem verba, e aí eu peguei e escrevi o hino sindical para poder reivindicar, pleitear o meu aumento de salário. E eu fiz até na época cantando como uma marchinha de carnaval, assim, uma coisa totalmente diferente. E aí todo dia eu chegava e cantava para ele, eu lia o poema direto, passava, dava um intervalinho, eu ia lá em cima dele, com o hino sindical. Aí ele pegou e falou, você é muito boa, tá muito bom isso aí, não sei o quê, eu vou falar com o presidente. Você venceu, vou pedir o aumento para você de salário. Aí ele falou, era o Levi Bucalém na época, que era o presidente, Caio conversou com ele, e o Levi, humano, uma pessoa maravilhosa que ele era, concedeu o aumento que eu pleiteava. E o hino ficou parado. E agora, comecei a frequentar o sarau do Jornal Centro em Foco do Carlos Moura, que participa aí também no coro e da gravação, e aí conheci o Carlos Malungo, e declamei lá no sarau, e o Malungo achou legal, eu falei assim, então, eu queria tanto colocar música, ele falou, eu topo. E aí ele fez essa maravilha, não mudou
ele não alterou nada, que é dificílimo isso, que o ritmo poético do ritmo musical é totalmente diferente. Ele não mudou nada, ele conservou a música, a letra todinha. Né? Então, meus parabéns ao Malungo, né, por essa proeza. E agora eu espero que esse hino sindical, né, chegue em todos os cantos, para talvez aí, né, quem sabe, com certeza, né, alertar as pessoas e aqui pegar no coraçãozinho aí de vários chefes para dar um aumento para todo mundo, inclusive para os aposentados, que o nosso saláriozinho está para lá de Macharré, né? É esse o objetivo do hino sindical, né? Que ele seja levado para todos os sindicatos, porque ele não é para nenhuma profissão, ele serve para todas. Na verdade, eu acho que é um hino da voz do povo, né? De qualquer, porque serve para qualquer classe sindical. Então, que chegue em todos os cantos. Você, Rosani, você é uma artista da palavra, uma poeta, jornalista. A Rosani, para quem não sabe, ela é editora do jornal literário com maior longevidade, né, na era moderna do Brasil. Está dando para ver? Aí o Linguagem Viva, um jornal que já tem mais de 30 anos, né, com periodicidade... 33 anos, periodicidade mensal, né? Não houve um mês né, que não tenha saído esse jornal. Esse jornal, ele é distribuído para o Brasil inteiro, e eu sou testemunha, porque eu trabalhei em Belém do Pará no ano de 2000, no jornal A Província do Pará, né? E nós recebíamos o jornal Linguagem Viva, que chegava pelos Correios, chegava na nossa redação, o jornal Linguagem Viva, né? E era lido pelos poetas do Pará, pelos escritores, né? E eu dizia para eles, eu conheço a editora, a Rosani, sou amigo dela. Eles olhavam para mim assim, será que é verdade, né? Porque tudo que acontece em São Paulo, né? E que chega nesses lugares distantes do eixo Rio-São Paulo, né, chega com um tamanho enorme, as pessoas, né? E aí eu digo, olha, eu sou amiga da editora, né? E eles olhavam assim com, puxa vida, você é amiga da editora desse jornal. Então, é um jornal muito importante, muito importante. Grandes escritores escrevem nesse jornal, e ele também tem revelado, né, novos valores das artes. Então, parabéns, Rosani. Lembrando aqui, né, do Adriano Nogueira, que era seu amigo, seu co-editor, cofundador. Eu conheci essa figura maravilhosa, doce, né, que foi o Adriano Nogueira. Né? Mas eu queria te perguntar, Rosani, o seguinte: você escreveu esse hino maravilhoso, essa letra, né, num contexto proletário, trabalhando na União Brasileira de Escritores, né? Você, dentro da União Brasileira de Escritores, você, digamos assim, foi respeitada nos seus direitos? Bom, você sabe bem, né? Não tive registro em carteira, né? Tudo bem, né? Então, os direitos, assim, não foram tão respeitados, né? Mas o meu pleito de pedido para aumento de salário foi atendido. Foi aceito, né? A União Brasileira de Escritores é uma entidade muito importante, é uma trincheira de luta, né? Sempre nos momentos ditatoriais deste país, que as liberdades democráticas são expressões, exatamente. A entidade dos escritores sempre, digamos assim, ganha uma relevância muito grande, né? Então, a União Brasileira de Escritores, sediada em São Paulo... A Associação Brasileira de Imprensa também, né, Nicodemos?
muito importante. Também trabalhei lá e fui secretária do CONDER. Na BI já foi um outro perfil, né? Fui registrada e consegui me aposentar, né? Com o meu registro lá em carteira, que contribuiu, né? Para isso. Então, são duas entidades que são atuantes para a luta de direitos, de liberdade de expressão, principalmente, que a cada ano que passa, essa liberdade de expressão, ela vem cada vez mais sendo sufocada, né, de todas as partes, né, desrespeito a jornalistas, como estamos, né, presenciando, né, de uns tempinhos para cá, né, com o poder, né? Então, eu acho que então, eu acho que agora é um momento muito importante esse hino sindical, né, para poder as pessoas se conscientizarem da importância do que é um sindicato, para que um sindicato serve, né? O sindicato ele vai fazer as negociações com o patrão e a classe. Então, eles é que vão brigar pelo salário da gente, pela base salarial, pelo aumento. Então, os sindicatos são de extrema importância, que é o que estão querendo é cada vez mais acabar com os sindicatos para que não tenha isso, né? Para que cada vez menos nós temos menos direitos, né, trabalhistas, né? E isso tudo, os direitos trabalhistas, é tudo uma bola de neve. O seu salário defasado, o poder econômico também vai ficar defasado, porque vai diminuir o poder de compra. Então, está na hora do povo acordar para isso, de saber, de lutar para o seu sindicato, contribuir. É uma pequena quantia que se dá, mesmo não sendo obrigatória, como não é mais, com essa, que a CLT foi rasgada, foi completamente rasgada, né? Então, tem que se contribuir com o seu sindicato, sindicato da sua categoria, né? E tantos sindicatos fechando e nós ativando o sindicato dos escritores, conseguimos colocar toda a documentação em ordem, agora acho que o sindicato vai poder exercer sua função, né, total, né, com a documentação toda em ordem, né? Então, mais um sindicato para fazer a voz e a vez, né, do povo, o escritor também é um trabalhador, né, trabalhador da palavra. Isso que eu ia te perguntar. Você considera que o escritor, o artista da palavra, é um proletário, é um trabalhador? Ele teria o direito, por exemplo, à aposentadoria? O que você acha disso? Qualquer escritor que ele contribuiu para a Previdência, ele pode requerer a sua aposentadoria como escritor. O escritor consta do Código Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho. Você tem lá escritor de ficção, escritor de não ficção, e tem separadamente o poeta também. Né? Então, aí tem as subdivisões de ficção, né? Romance, prosa, barará, não ficção, os didáticos, etc. e tal. Ela é reconhecida, mas não é regulamentada, tanto que é reconhecida que consta do Código Brasileiro de Ocupações. Né? Teve algumas profissões que conseguiram ser regulamentadas, mesmo sem sendo uma profissão como a de advogado, de engenheiro. Você pega aí podólogo, a profissão foi regulamentada, né? Até peão está com a profissão regulamentada, e o escritório e o jornalista tiraram a obrigatoriedade do diploma, que isso é uma aberração total. A FENAGE e os sindicatos dos jornalistas, né, de vários estados, têm lutado muito para retornar isso aí, que é um absurdo. Só nesse país que a gente vê umas coisas dessas, né? Agora, vamos derivar um pouquinho.
esse assunto para outro foco. É incrível como que os jornalistas, os escritores, em média, em geral, né, há exceções, lógico, né, eles costumam, né, ficar, digamos assim, nos momentos em que mais precisamos, né, de que eles tomem uma atitude, especialmente no seu ofício, né, no seu ofício, que Com cumpram a certeza. função do seu ofício. O jornalista investigar os fatos para trazer à sociedade, né, como um serviço quase que público, né, a verdade, a informação verídica, né, que contribua para que a população, os cidadãos, conhecendo a realidade, né, possam tomar posições corretas como cidadãos, que no sentido de construir uma sociedade sadia, uma sociedade Com certeza. pacífica, uma sociedade produtiva, né? No entanto, a gente vê que a maior parte dos escritores, pelo menos a sensação que eu tenho, né, são levados, são tomados pelos valores da sociedade capitalista, competitiva, né, consumista. A maioria deles, busca apenas o estrelato, né, o sucesso individual. Né? Então, nós atravessamos aí, desde 84, o fim da ditadura militar, né, um período de muitas lutas, e justamente nesse período em que nós tínhamos liberdade, né, de nos expressar, né, nós vimos que grande parte dos escritores e dos artistas se afirmaram em carreiras individuais, solos, né, e se aproximaram do poder para receber benesses, né, e não participaram da luta da categoria. Eu posso falar porque eu fui diretor da União Brasileira de Escritores durante um período, você sabe, participava das Sei. reuniões, era muito amigo do secretário Caio Porfírio Carneiro, que conhecia tudo, né? Tudo de União Brasileira de Escritores e da luta dos escritores, dos trabalhadores, né? Intelectuais. E o Caio sempre me falava que, na época da ditadura, né, premidos pela opressão, né, e pela necessidade de defesa, até física, um grupo de escritores, né, não muito grande, mas muito expressivos, se reuniam, né, na União Brasileira de Escritores, enfrentando, né, a opressão e a polícia. Já quando nós conquistamos uma democracia, né, mais liberdade, né, esses escritores desapareceram. E a nossa UBE entrou num período quase que de ostracismo, não é? Então, eu queria que você que também trabalhou e conhece por dentro essa história, você refletisse um pouco conosco por que acontece isso, né? Olha, as pessoas, cada um tem o seu, luta pela sua sobrevivência, pela sua vida, né? Então, as coisas vão, cada hora, caminhando para um lado, para o outro. Eu não sei o que leva. Está faltando isso na arte hoje em dia, né? Poesia de peso, assim, social. Eu tenho feito bastante isso, né? Você não vê quase mais. Parece que é um resquício da ditadura militar que fez um cala-boca na boca de todo mundo, compreende? Então, as pessoas se desmotivaram, não sei se a resistência para lutar, eu não sei o que é, né? Mas está na hora de se retomar tudo isso, porque a liberdade, você não tem liberdade de expressão, diga se temos. Você vê as redes sociais fazendo boicote do que é postado, tiram do ar, você compreende? Então, quer dizer, que liberdade de expressão é essa? Não se tem. Então, o jornalista ele faz um trabalho de investigativo e leva
lá para o diretor, para o editor do jornal, dono do jornal, que corta, né? Que não deixa ser publicado aquilo ali, porque não convém, não interessa, né? Politicamente, para a sobrevivência do veículo também, né? Então, são todas essas coisas que acho que acabam sendo empecilhos, né, Nicodemos, para essa resistência. Sim. Né? Falar em resistência, você é uma mulher que nasceu na resistência, filha de imigrantes sírios no Brasil, né? Heróis, verdadeiros heróis, que caíram numa terra estranha, hostil, uma cultura, uma língua diferente. Eu gostaria que você nos contasse um pouco, né, dessa epopeia da sua família, né, dessa verdadeira odisseia, né, digamos assim, né? A minha mãe veio com 4 anos para cá com a família toda. Meu pai veio já adolescente, com 20 e poucos anos, veio sozinho, né? Veio de Mascate. Então, eu acho que esse sangue, né, árabe está nas minhas veias de ser guerrilheiro, que o árabe é guerrilheiro, ele tem uma força, né? Ele quer uma coisa, ele segura ali firme e vai embora e luta pelo aquilo que ele acredita, né? Ele é muito sufocado, né? Com repressão, né? Bom, nem vamos falar o que se acontece lá na Síria, né? O que os donos do poder fazem, né? Contra esse povo. Então, eu acho que isso aí, eu acho que eu pego essa herança, né? Tanto que o meu nome, né, a tradução do meu nome, Adal, em árabe, significa justiça ou a fortaleza. Abu, em árabe, é um nome comum, que significa pai ou filho. Então, a justiça ou a fortaleza é o pai da Rosane, ou a Rosane é filha da justiça e da fortaleza. Então, eu faço de tudo para manter essa fortaleza árabe e ter o meu senso de justiça, né, para editar o jornal, para fazer todas as coisas que eu faço, para fazer poesia também, né, que você também precisa ser justo fazendo poesia, fazendo literatura, e no jornal dando oportunidades, um espaço democrático para todos, não tem, né, não tem distinção de raça, de sexo, de nada, né, o que importa é a literatura, né, então, vamos resistindo, existir e lutar e persistir, não é verdade? E Você nasci na poderia... década de 60, nasci em 1960, né? 60. E logo, eu estava com 4 anos, já estava ali a ditadura, né, gritando, né? E aí eu tinha ouvido a palavra comunista, eu achei assim muito bonitinha a palavra. E aí as pessoas perguntavam assim para mim o que eu queria ser quando eu crescer, eu dizia assim, cabelo eu quero ser comunista. Apanhei tanto, mas você vai, o lobo mal vai te pegar, aquela coisa, né? E acho que parece que o lobo mal está querendo pegar a gente novamente, ou já pegou, né? Essa tua raiz árabe, né, síria, é muito presente na tua poesia, né? É muito presente. E são essas marcas, né, da terra distante, né, que Eu acho que é está coisa no DNA, está no está no DNA. DNA, como a Amazônia está no seu DNA, É, compreende? São as nossas origens, as nossas raízes, né? A Amazônia também está no meu DNA, o Brasil, né? Que é a minha terra onde eu nasci, mas a Síria é a terra dos meus pais, ela está aqui, ela corre entre as minhas veias, pelo meu sangue, né? Meu sangue é sírio, né? Não, eu ia te não pedir tenho que fugir disso. para você fazer uma leitura, escolher aí poemas e ler aí os 2 poemas para nós. 2 poemas, vamos lá. Olha, eu vou falar aqui já que a gente está falando tanto de, né? Vou pegar aqui do Manchetes em Verso, são poemas curtos que ele junta assim aquela coisa de jornalista, né? O abismo do jornalista com a poeta, né? Então são poemas curtinhos de até 5 linhas, que é o que eu acho que é o carro-chefe do livro.
e que tem a ver com tudo isso, né, que a gente vive. Lagostas regadas de espumante francês na mesa dos três poderes, a fome devastando sonhos nos pratos da periferia, cortes de verba na saúde, hospitais em agonia, cortes de verbas na cultura alimentam beócios. São os 3 desse livro. Agora eu vou falar, então, do... Aqui, que tem, eu falei na sua livraria, quando estive lá, falei os 2 com a minha capa de beduína, lembra? Lembro. Então, Muito bom. Mas ele é meio longo, eu acho que as pessoas podem até... Não. Eu quero um Posso poema falar? longo. Eu quero um poema longo. Árabe. Poema Longo? Então eu vou falar esse fertilidade, que é árabe. Isso. Espera Vamos ver aí. As E marcas ele da de terra. cor, vamos ver se eu ainda sei decorar. Tem no YouTube com a capa e tal. E ele foi traduzido pelo Dr. Genésio Pereira Filho para o francês. No site tem a versão francesa também dele. Caminho entre acácias, papiros, ébanos orientais, ciprestes e alfarrobeiras. Admira a beleza dos falcões, águias, cotovias e polpas. Percorro o leito do Nilo, montada em meu camelo alado, em busca de fertilidade. Não é época das cheias. Minha taça está vazia, preciso receber para dar. Sem trocas, não semeio tâmaras. Voamos até as pirâmides de Gizé, nos túmulos de Queops, Kefren e Miquerinos, e não encontramos a taça para nos conceber. Ela está distante das belezas de Emutep. Procuro o objeto de ouro nas ruínas de Mênfis, no colosso de Meminão, e continuo de mãos abanando, sem dividir, multiplicar, subtrair e somar. Monto no animal beduíno. Minha taça ferve com o sol quente do deserto. Tenho miragens, tenho sede, não tenho água para beber. Mato minha sede no oásis. Estou perto da fertilidade e não alcanço. A fertilidade. Sou uma escrava carregando pedras, construindo tumbas e túmulos. Estou delirando com a miragem. Parto com o meu corcunda para a terra dos pinheiros, cedros e carvalhos, com destino à bacia do Eufrates. Sobrevamos Damasco, Alepo, as águas do Orontes, Baradá e Eufrates. Eu e meu camelo alado, cansados e frágeis de procurar, avistamos-te nos montes Líbanos e estavas a me esperar, segurando firme nas mãos a taça transbordando fertilidade. Colhemos frutos e semeamos tâmaras. Maravilha. É o Vocês viram? Vocês viram? É desenho do Xavier, a capa também é do Xavier. É uma poesia, digamos assim, eriçada, mas ao mesmo tempo suave, como a tradição dos poetas árabes daqueles países lá, né? É só ler o Kabir, por exemplo, né? Maravilhoso, né? Então, é assim, parece que a gente escuta os ventos, aqueles ventos, aquelas brisas, né? Que devem, digamos assim, passar, né? Eriçando as rochas, né? As pedras, as montanhas, né? Áridas, daquele ambiente árido, que eu imagino que exista em grande quantidade nessa parte do mundo, né? Iraque, Irã, Líbano, né? São países que têm muito problema com a água, né? Falta de água, né? A água é um elemento preciosíssimo lá, é ouro, né? Preciosíssimo. Então, quer dizer, o vento, digamos, essa valorização
do que é raro, do que é difícil, né? Das coisas pequenas que têm grande valor para o ser humano. Então, é uma poesia, uma arte muito, muito sutil, muito sutil. Você não vai ver no poeta árabe, né? Rimas óbvias, né? Aquelas aliterações abusivas que a gente encontra nos poetas brasileiros, que abusam da literação, né? Quer dizer, são poucos que podem trabalhar com a literação, com a sonoridade, com a repetição de fonemas, como Cruz e Souza, são poucos, né? Então, quer dizer, essa tradição dessa música, essa poesia quase que simbolista, né? Árabe, né? É. Que você traz essa marca para nós. Eu adoro a sua poesia, viu, Rosani? Obrigada, Nicodemos. Obrigada. Tem mais outros 3 temas, 2 poemas com tema árabe, que estão no YouTube, no meu canal, que até eu declamando na sua livraria, que tem o Canto do Alaúde, né? O Canto do Alaúde eu termino com essa imagem árabe, porque o meu pai, ele dizia que ele, quando era pequenininho, que ele cobria a cabeça com um lençol, que ele sabia que nada de mal iria lhe acontecer, que não ia cair nenhuma bomba em cima da cabeça dele por causa do lençol. E eu fiquei com aquela imagem a vida inteira na minha cabeça. E aí eu consegui colocar no final do poema do Canto do Alaúde, era uma criança valente, não tinha medo de nada, quando escutava bombas ecoando no assoalho, cobria a cabeça com o lençol e sonhava, sonhava. Esse é o sofrimento da criança árabe, né? Que os poderosos não têm. Siga em frente, siga E em o outro, frente. e o outro poema é o Retrato de Família, que também está no site, é um poema longo, que eu fiz um desafio para mim mesma, porque eu fui à homenagem do George Mdawar, e o filho dele, declama, eu peguei o autorretrato dele lá, declamei, etc, tal, botei a família dele chorando. Aí eu falei assim, não, mas é um desafio para mim. Eu tenho também que ter o retrato da minha família, né, o meu autorretrato, e aí saiu esse retrato de família, né? Não quis ficar Declame. assim. Quer declamar para nós? Mas eu não sei ele de cor, e aí agora eu não vou estar com ele aqui, Nicodemos. Eu posso Tá. declamar outro? Pode, Eu fique à posso? vontade. À No vontade. site tem. É porque eu Não, vim não. para cá, eu vim para a sala, que eu ia ficar lá no quarto onde tem a biblioteca, mas aí o sinal não tava dando. Estou aqui, né, em pé, porque não tive um outro jeito de última hora, mas tá ótimo. Já paguei penitência diagramando linguagem viva ajoelhada, né, que eu estava operada e não podia aceitar, e o jornal tinha que sair. Coloquei várias almofadas, travesseiros no chão e diagramei o jornal todinho ajoelhada. Rosani, quando você vê o seu povo, né? O seu povo sendo agredido, né? Bombardeado, né? A É tentativa dos, tristinho. a tentativa dos Estados Unidos de destruir a Síria, né? Coisa de anos É, atrás. Se não fosse a Rússia, né? A Síria teria sido completamente destruída, né? O que que porque acontece? O que que acontece no teu coração quando você vê essas cenas, né? eu não gosto muito de ver, que eu vejo, eu começo a chorar. Eu fico imaginando meu pai, a minha mãe ao meu lado, sentado, assistindo ao noticiário, compreendeu? E ai, dá vontade de xingar, de chorar, de tudo. É uma emoção assim muito forte, é uma tristeza muito grande. Saber que o povo, né, que é do meu sangue, tá sendo assim, bombardeado, né, em todos os sentidos, não só perdendo as suas casas, perdendo as suas vidas, sendo mutilados, né, crianças crescendo sem uma perna, crescendo sem um braço, mas isso não penaliza as pessoas, porque são crianças sírias,
porque foi os Estados Unidos que foi lá e atacou e matou, destruiu, jogou bombas para deixar essas crianças mutiladas. Agora, quando os Estados Unidos está né, na defesa, defendendo quem está sendo bombardeado, é outra coisa. Aí são pobres das criancinhas, estão sendo mutiladas, estão morrendo. Então, as pessoas têm que abrir os olhos para a Síria, que ainda não acabou lá, ainda continua, o país está destruído. Né? Eu falo no meu canto da alaúde, sufocaram o som do derbaque, violentaram o canto da alaúde. O canto da alaúde está sendo violentado dia após dia. Estão roubando os 7 véus da odalisca, também, como eu digo no meu poema, entendeu? Assim, então, assim, eu sinto como se estivessem me arrancando todos esses 7 véus quando eu vejo a destruição da Síria. E como brasileira, qual o teu sentimento em relação ao imperialismo? É o mesmo sentido de arrancar 7 véus, mais 7, mais 7, e pode fazer uma cabalística, né? De véus, de sequência de 7 véus que vão sendo tirados. Sim, sim. Porque, no fundo, né, é o mesmo poder, o grande poder, né, do imperialismo norte-americano, Yankee, né, com suas patas, seus canhões, suas ogivas, né, e a sua mídia corrompida, né, mentirosa, e os seus milhões de dólares derramados, né, pelos 4 cantos do mundo para corromper a imprensa, né, dos países dominados, como a nossa imprensa, né, para corromper funcionários públicos, para amortecer consciências, né, e corromper um povo, né, como a nossa elite, a nossa burguesia, completamente corrompida. Completamente corrompida. E agora, o sufocamento agora das fake news, né? Essas fake news estão me arrancando todos os véus, acho que dá outra encarnação ainda, de futuro, de mais 100 encarnações, sabe? Que é um absurdo. Então, as pessoas não acreditam no que um jornal fala, publica, do que uma televisão está noticiando, porque ela recebeu pelo celular, sabe? Uma mensagem de um, sei lá, eu quem, entendeu? E para ela é aquilo que é a verdade. Sabe? Eu não sei o que está acontecendo com as pessoas. Sabe? Não não consigo entender que nós chegamos a um ponto desse. Sabe? Estou ouvindo cada barbaridade das pessoas que eu lido com o público, eu não entendo. Sabe, não é possível, acho que as pessoas estão se drogando todo dia, porque para falar absurdos e mais absurdos que estão falando, porque eu recebi um vídeo que vai, se for eleito, vai liberar droga, se for eleito, vai no seu... Sabe, umas coisas assim, que só pessoas que estão fracas com a cabeça que vão pensar uma coisa dessas, porque não é possível. Sabe, que um fake news faz uma lavagem cerebral na cabeça de uma pessoa, a esse ponto. Eu não entendo. A tecnologia, ela permite isso. Desabafo de uma brasileira mal paga. Tomar um golinho de água. Estamos chegando aqui no final do nosso programa. Muito gostosa essa conversa, né? Posso falar o hino sindical? Posso falar o hino sindical? Opa! Declamado? Vamos lá. E quem quiser ouvir, no site da poetarosani.com.br, eu disponibilizei o áudio do hino sindical para todos poderem ouvir, tem a letra também para todo mundo aprender. Então, sem abono, sem aumento, sem dissídio, estamos em greve. Salário em marcha lenta, bolso minguante, conta histórias de ninar. Estamos em greve. A conta bancária em ré menor divide bemóis na escala de dó. Estamos em greve. O sindicato em ação para o bem da população.
Opa, deu um branquinho aqui, vamos lá. Vamos lá. Sem produção, sem faturar, sem prolabore, o cofre insalubre, chefe deu sem saída, deu um aumento abaixo da inflação. Para variar, o salário em marcha ré, estamos em greve, o sindicato em ação para o bem da população. Legal, muito forte, muito bom. Parabéns, parabéns, viu, pela música. Vamos Uma pena. aprender, porque a melodia do Malungo ficou maravilhosa. E gostaria de agradecer ao Jefferson Araújo, que fez o baixo e o ukulele, muito profissional, na gravação do estúdio, Carlos Malungo, Rosângela Lopes e a Cida, que fez também parte, fizeram parte do vocal. Então, e o estúdio que gravou também. Rosani, E você e os seus ouvintes que estarão me ouvindo. Eu peço aos assistentes que dê o seu like, seu gostei, se inscrevam no canal, se tornem membros deste canal, né? Como vocês veem, eu procuro trazer aqui vozes normalmente abafadas, né? Pessoas talentosas. O Brasil é um celeiro de talentos musicais, poéticos, né? Grandes escritores no Brasil que o público não tem a possibilidade, né? Não tem tido a oportunidade, né, de conhecer, né? A Rosani já é conhecida bastante, né, entre os escritores, entre os jornalistas. Ela é uma pessoa importante, né, de São Paulo, né, nessa área cultural, artística, né? Mas tem muitas pessoas que merecem, né, ser conhecidas pelo nosso povo, tem a sua contribuição. Infelizmente, não tem oportunidade. Então, eu peço que vocês dê o like, gostei, se inscrevam no canal. Nós precisamos ampliar essa voz aqui, né? Para que outros artistas, outros poetas, outros homens de cultura que vêm aqui possam ser ouvidos, né, por mais gente, tá? Então, eu já agradeço a vocês. Vamos divulgar também, divulgar o seu canal no Linguagem Viva, na próxima edição. Vamos documentar isso aí, divulgar o canal, que eu já divulguei no jornal, mas vamos lembrar, né, os leitores. Isso, né, desde já obrigado, Rosani. Da sua TV, do seu trabalho. A última pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: qual o teu sentimento, qual a tua expectativa, né, para dia 3 de outubro? 3 de outubro é um dia fatal, é um dia D, né? Um dia D é uma encruzilhada entre barbárie e civilização, né? Qual é a tua expectativa e a tua torcida? Que esse quadro todo, né, que mude, porque não tem condições, né, de ficarmos ouvindo que é imbrochável, que não é imbrochável, né? Isso aí já não dá, né? Sabe, essa do imbrochável foi a gota d'água que não pode ser, sabe? Não tem condições disso aí. É um linguajar muito vulgar, sabe, para uma nação. Então, a minha expectativa é essa, né? Nem preciso falar muito. E tudo é possível, né? Numa eleição, numa reta final, tudo é possível, né? Tem várias cobras que podem dar o bote, né? E já estão dando, né? Está muito... uma campanha de todos, está muito agressiva a campanha, quer dizer, o marketing político não foi mudado, sabe? Tem que se criar novas formas, né, para isso também, né? E as fake news que estão aí ativas, a minha esperança é isso, que essas fake news acabem, né? Que a justiça faça algo contra isso, para se poder ter uma transparência até a reta final da eleição. Sim, sim. Bom, esse é o que nós esperamos e vamos lutar para isso, para assegurar a vitória e a posse e o governo, né, que vai vir.
né? Não vai ser O fácil. governo que vai vir, porque não vai ser fácil, porque está... Você sabe que essa diminuição de imposto aí de gasolina, etc. e tal, está quebrando com o país, né? E não precisa importar gasolina de outros países, nem que o Brasil é um dos maiores produtores, não precisa de gasolina de ninguém. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado, né, a todos que passaram pelo nosso programa e os que ainda vão assistir, porque essa entrevista, essa conversa vai continuar, né, no nosso canal Letra Selvagem TV, no YouTube e nas redes sociais. Eu vou terminar aqui, né, ouvindo um trecho novamente do hino sindical, cuja letra é de Rosani Abou Adal e a música de Carlos Malungo, que infelizmente não pôde, né, estar aqui por problemas técnicos de internet, de celular, né? Mas que futuramente agendaremos o retorno da Rosani com o Carlos Malungo, para a gente conversar sobre esse tema e outros, tá bom? Então, vou colocar aqui um trechinho da música. Depois que eu silenciar o hino sindical, o Luiz Fernando Rosa, que é o nosso companheiro que está na técnica, né, que está oculto, mas está presente, ele vai encerrar o nosso programa com a vinheta de áudio com a qual nós costumeiramente terminamos este programa. Muito obrigado a todos. Né? É maravilhosa essas vinhetas, linda! Eu amo essa vinheta sua. Legal. Então, tchau, vou dando meu tchau, né? Depois da música que eu vou colocar aqui, vamos terminar com a vinheta. Tchau, Rosani. Beijo grande para todo mundo. Tchau, tchau. Sem apoio, sem dissídio, sem aumento. Estamos em greve, estamos em greve, estamos em greve. Salário em marcha lenta, pulso minguante. Conta a história de mina. Estamos em greve, estamos em greve, estamos em greve. Conta bancária é menor. Esse tamanho. Divide bemóis na escala de dó. Estamos em greve, estamos em greve. Estamos em greve, estamos em greve, estamos em greve. Sem produção, sem faturar, sem prolabore. Sem prolabore. Cofre insalubre. Delicioso. Bom, tchau, gente. Tchau, gente. Até quinta-feira. Tchau. Quinta-feira, tchau, Rosani. Beijo Tchau, grande. pessoal. Tchau, tchau.